Nesse cenário que nós estamos vivendo agora, a gente vê muitas dúvidas surgindo, e até o tema desse podcast hoje é falar das dúvidas, as principais dúvidas da nova lei de licitações. Mas o que que isso traz, professor, de oportunidade para advogados, contadores, profissionais que estão atuando em volta das licitações, especialmente aqueles que querem prestar serviço para entes públicos e empresas licitantes? O senhor falou na aula de hoje, na aula que foi disponibilizada hoje na imersão, sobre a inexigibilidade. Como que funciona esse processo para advogados, contadores, administradores? A administração pública tem a possibilidade de contratar esse tipo de serviço técnico de assessoria, por exemplo, por meio de inexigibilidade para a contratação de serviços técnicos especializados com profissionais de notória especialização. A gente tem visto que muitos desses órgãos não têm conseguido efetivar a implantação com segurança sozinhos. Então, isso tem gerado uma demanda muito grande para esses profissionais que estão qualificados a fazerem essa implantação. Então, essa é uma oportunidade, sim, para aqueles que advogam na área ou que buscam um nicho de advocacia, porque muitas vezes a gente tem advogados ou que passaram na OAB recentemente, ou que estão atuando de forma genérica, mas não estão inseridos em nichos específicos, né? Com a nova lei, há uma grande oportunidade para esses advogados nicharem e atuarem com licitação. E esse nicho, a escolha do nicho, muda muito a vida profissional dos advogados. Uma coisa é você ser um advogado generalista, outra coisa é você ser um especialista em determinada área. Então, você consegue cobrar valores mais altos, você consegue ter demandas melhores e atuar com melhor qualidade e ser reconhecido naquele âmbito, né? Então, isso tem gerado espaço grande no que diz respeito aos órgãos, principalmente para a implantação e capacitação desses profissionais e para assessoramento jurídico. E as empresas também. As empresas começam a enxergar que, com a nova lei de licitação, o mercado do poder público se abre. A gente tem visto, ao longo dos últimos anos, um crescimento muito grande de empresas cadastradas no SICAF. Né? A iniciativa privada entendendo que consegue aumentar muito o seu faturamento porque o poder público compra absolutamente tudo. Então, conseguir prestar essa consultoria, auxiliar essas empresas, significa aumentar o faturamento delas e também costuma gerar resultados muito positivos para os advogados ou contadores que atuem nessa área. Então, a gente tem visto advogados, contadores, administradores, enfim, a gente tem visto isso acontecer com aqueles alunos que estão realmente se dedicando na nova lei de licitação, dado o momento de virada. A virada gera oportunidade, ela não vai ficar aí o tempo inteiro, né? Mas quem consegue, na virada, se posicionar, acaba assumindo esse papel de referência aí ao longo dos próximos anos. Então, eu acho que é uma oportunidade grande que a gente está vendo. Não acho, não, eu tenho certeza absoluta. Professor, e para quem não é advogado, você falou bastante de trazer a segurança jurídica para entes públicos e empresas e aqueles profissionais que atuam, querem atuar nessa área, mas não são advogados. Licitação é uma matéria muito interdisciplinar. Eu falo em advogados porque é minha área mesmo, acaba que eu sou viciado nisso. Mas, assim, no fim das contas, a gente vê contadores, administradores, médicos, engenheiros. Existem espaços que advogados não conseguem cobrir, por exemplo. A gente falava no outro dia de uma concessão de transporte do município de Congonhas, que eu estou fazendo a implantação, e para fazer orçamentação, cadernos técnicos, se precisa de profissionais de engenharia qualificado. São pouquíssimos que a gente consegue encontrar. Então, a verdade a matéria é uma matéria que abrange todo tipo de contratação de bem, serviço, obra. Então, é uma matéria que tem espaço para todo mundo. Nós temos, inclusive, pessoas que atuam com licitações e que são analistas e que não são de nenhuma dessas áreas que eu falei aqui, mas que são conhecidos efetivamente. Professor, aquele profissional que é concursado, que atua dentro do ente público, ele pode abrir um CNPJ para prestar esse serviço de assessoria, consultoria, capacitação na nova lei agora, dado o fato dele estar adquirindo e ter esse conhecimento? É muito importante a gente entender que o Estatuto dos Servidores Públicos não permite que servidor público seja administrador de empresas. Mas ele pode ser sócio de empresa e ele pode prestar serviço para empresas. Então, sim, sem problema nenhum, desde que não haja vedação expressa no estatuto do cargo que ele ocupa. Então,
Por exemplo, se esse sujeito é procurador municipal e naquele município não existe vedação de exercer a advocacia, o que é muito comum de acontecer, na maioria dos municípios a Procuradoria Municipal não impede. Ele pode sim atuar e ele pode ter um escritório de advocacia, além do exercício da função da Procuradoria Municipal, ele pode, por exemplo, prestar assessoria. Eu, de novo, repito que estou falando de advogados porque acaba sendo a área onde eu consigo enxergar os maiores exemplos, porque é a área que eu atuo. Mas isso vai para um contador que atua em determinado município, que tem um escritório de contabilidade, e nesse escritório de contabilidade ele atua prestando serviço em outras atividades também. Claro que eu repito que não pode o servidor ser empresário, sócio, administrador de empresas privadas por vedação legal, mas isso não impede que ele exerça atribuições por intermédio de PJ, que ele seja sócio para atuar assim. Aliás, a gente tem visto isso acontecer com muitos dos nossos alunos, né? Então, eu fiz uma entrevista ontem, ou anteontem, eu acho, com a Laís, que é, por exemplo, servidora do município no interior de Santa Catarina, Belardo Luz, e que hoje presta assessoria, acabou de fechar, no dia da nossa entrevista, ela tinha acabado de fechar uma assessoria com uma associação para 21 câmaras municipais. Então, na verdade, é possível sim multiplicar, e a gente tem visto essa multiplicação acontecer, porque, como eu disse, pelo fato da gente ter poucos profissionais qualificados, aquele sujeito que conseguiu implantar no órgão dele, ele ganhou uma credencial, né, para os outros órgãos correrem atrás de contratar ele. E aí, você gostou desse conteúdo e quer ter mais conteúdo? Pois então, nós vamos ter um evento super especial, que é a imersão nas licitações na prática. O evento é 100% gratuito e online, e eu vou lhe ensinar tudo o que você precisa saber para dominar licitações e contratos na prática com segurança, evitar responsabilizações e fechar contratos. Confia em mim, que a gente vai estar junto.